Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tentando aqui pela primeira vez usar o Teams para dar monitoria e eu prefiro muito fazer pelo Teams, fazer com o pessoal, só que a gente sabe que o pessoal às vezes acaba não vindo, mas de qualquer forma vai ficar aí a gravação para quem quiser. Vou falar um pouquinho, falar até de uma forma mais sucinta, sobre intervenção de terceiros, até porque você. Oi, Agatha, boa noite. Agatha, tá ouvindo? Depois responde pelo chat, porque eu não tô te ouvindo não, tudo bem? Eu vou continuando então. É, Agatha, eu vou. Não sei, acredito que você esteja me ouvindo, se não tiver, tenta dar uma luz. Eu vou falar um pouquinho sobre a intervenção de terceiro, já estava até começando a gravação aqui. E intervenção de terceiro, se você conseguir dar o feedback, qualquer coisa aí, só falar se está me ouvindo já fica melhor. Mas de qualquer forma, a intervenção de terceiro, ela, ela é ideia. Não sei a que ponto que você está na intervenção de terceiro com o Carlos. O Carlos ele fala de uma forma bem clara, ele fala de uma forma também bem sucinta. Só que a gente tem que ter umas noções bem básicas para conseguir entender a intervenção de terceiro. Tem gente que às vezes vai estudar intervenção de terceiro e não conseguiu nem entender em que campo que o direito processual ele se insere. Então vamos entender o básico aqui. É, o direito processual, o processo civil, ele se dá quando a gente tem uma lide, quando a gente tem uma opinião resistida, né? Uma contradição resistida. Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra, e a gente discorda, a gente chega ao Poder Judiciário, como assim, depois de não conseguir resolver de uma forma administrativa, a gente chega ao Poder Judiciário para que resolva a nossa lide, o nosso problema ali. A gente leva o nosso objeto litigioso para o Poder Judiciário exercer a jurisdição. Só que a regra é que a gente vai ter o polo passivo, né, que é o réu, e a gente vai ter o polo ativo. A ideia da intervenção de terceiro é trazer alguém que não é nem a parte autora e nem a parte ré para o processo. E isso é a ideia da intervenção de terceiro. Quando a gente fala de um terceiro intervir no processo, é justamente isso. A gente vai trazer uma parte estranha ao processo, ela não é a parte autora, ela não é a parte ré, mas a gente vai trazer mais alguém para o processo. Por diversas razões, desde que haja um vínculo, que essa pessoa tenha algum vínculo para fazer parte do processo. E esse vínculo pode se dar de várias maneiras possíveis. A pessoa pode ter até um estranho às partes, por exemplo, no caso de um amigo escuro, um especialista num assunto, pode ser até um estranho às partes, mas mesmo assim trazido ao processo desde que haja algum vínculo. Essa é a ideia da intervenção de terceiro, trazer um terceiro a um processo já existente. Essa ideia da intervenção de terceiro, ela pode ser ela na verdade, ela é um incidente. Quando você está no processo, você pode propor, ou você pede, ou um terceiro pede. De qualquer forma, a gente gera um incidente processual. E nesse incidente processual, é o juiz que ele vai decidir se essa parte, se é cabível ou não a ideia da intervenção de terceiro. Está lá no meio do processo. No meio do processo, por exemplo, você faz um pedido de denunciação da lide. Você você está sendo processado, você é o réu, você está sendo processado por uma pessoa que alega que você bateu no carro dela. Você bateu no carro dela, você não quis arcar com as despesas administrativamente, e você está sendo denunciado nos danos materiais do carro e ainda nos danos morais por ter feito a pessoa entrar numa situação difícil, ter perdido, às vezes, perdido alguns dias de trabalho, alguma coisa assim, a pessoa entra no pedido de indenização material em relação ao carro, em relação ao veículo, e indenização moral. Você é o denunciante, você é o réu na demanda. Você, na condição de réu, o que você faz? Eu entro, eu apresento minha defesa, eu digo por que eu não devo indenizar, ou reconheço, né? Mas vamos na regra básica, eu dizendo por que eu não devo indenizar. E eu, ao mesmo tempo que eu faço isso, em preliminar, eu faço também um pedido de denunciação da lide. O que eu faço no pedido de denunciação da lide? Eu denuncio a minha seguradora.
Porque eu digo o seguinte, se eu for condenado a pagar, eu quero já trazer a minha seguradora para o processo, porque caso eu seja condenado assim no mesmo processo, eu já vou pedir também que a minha seguradora me indenize de volta. Então eu vou pagar você e a seguradora vai me pagar. Isso é um exemplo de uma denunciação da lide, que é uma espécie de intervenção de terceiro, mas isso é um exemplo geral de um tipo de intervenção de terceiro. Só que quando eu faço esse pedido, não é automático. Não é assim, ah, não, eu vou botar a minha seguradora, eu vou botar fulano de tal aqui, eu vou... O juiz, ele decide sobre a intervenção de terceiro. O juiz, ele vai decidir sobre a intervenção de terceiro, ainda que a parte ré, ela que peça para o terceiro entrar, a parte autora peça para o terceiro entrar, ou até mesmo o terceiro, de forma voluntária, peça para entrar, porque também é uma modalidade de intervenção de terceiro. A gente tem a intervenção de terceiro, que ela se dá de forma voluntária, em que o próprio terceiro ele pede para entrar no processo, ele quer entrar no processo, seja por N razões, ele quer entrar no processo. Por exemplo, no caso de uma assistência simples, você tem um interesse, você tem algum interesse que uma daquelas partes ali vença o processo. Por exemplo, você é doido para comprar um terreno perto da sua casa, você sempre foi doido para comprar um terreno, está negociando terreno ali, só que na hora que você está conversando com a pessoa, está negociando terreno, você já fez um pré-contrato para comprar o terreno, a pessoa tem um problema com o ex-dono do terreno, que fala que não foi totalmente pago, tudo isso, então você que ia comprar o terreno, você ficou numa situação difícil. E agora? Eu quero terreno, eu quero terreno. E a outra pessoa agora está no processo. O que você pode fazer? Entrar com uma assistência simples. Por quê? A decisão daquele outro processo vai refletir, não vai refletir em você. Porque se a pessoa que você vai comprar o terreno perde o terreno, você também vai perder o terreno. Você não vai poder comprar. Outro exemplo, sublocação. Você subloca, você subloca parte de uma garagem, por exemplo. Uma garagem na frente da sua casa, a garagem ótima, você subloca ali. E entra com uma ação, o locador e o locatário, eles se envolvem numa ação, e você não é parte ali no processo. Você não é parte no processo, porque você está só sublocando. Só que você tem um interesse em continuar sublocando. Então você vai intervir em forma de assistente no processo, querendo, você não é parte, mas você quer que uma das partes ali vença para que você continue com a garagem. Então é um exemplo de intervenção de terceiro que se você manifesta sua vontade de forma voluntária. E a gente tem também intervenção em terceiro, que a gente chama de intervenção provocada, intervenção forçada, intervenção coata. O terceiro, ele é chamado ao processo. Ele que é chamado ao processo. E dependendo, ele não tem o direito de recusa. Por exemplo, eu chamo um terceiro no caso da denunciação da lide, o exemplo da seguradora. Se o juiz defere a denunciação da lide, a seguradora não pode se opor, ela não pode dizer que ela não vai figurar no processo como denunciada. Ela foi forçada a entrar como terceiro no processo. Ela não é uma das partes, mas ela tem interesse que o segurado vença, porque se o segurado vencer, ela não vai ter o dever de indenizar ele também, de devolver ele, de restituir o valor que ele pagou no processo. Então, a intervenção de terceiro, como eu disse, ela pressupõe que seja necessário um vínculo com o objeto litigioso. Ela pode se dar de forma voluntária, de forma espontânea ou de forma provocada, como eu também acabei de falar. O efeito dela é que ocorre uma ampliação no objeto da lide. Essa ampliação ela pode se dar uma ampliação subjetiva, por exemplo, quando a gente tem uma assistência litisconsocial, que aí um deles se torna realmente parte. Uma assistência litisconsocial é a ideia do litisconsórcio, eu creio que vocês já estudaram. Que aí realmente aumenta a parte. Por exemplo, a questão de uma assistência litisconsocial. Por exemplo, são dois compradores de determinado objeto. Um dos compradores entra com a ação. Entrou com a ação, tal, tal, aí... Não, o melhor. São dois devedores. Você comprou um objeto tem de duas pessoas. Você entra com ação contra uma. Você entra na ação contra uma, a outra pessoa, em forma de assistente litisconsocial, ou seja, ela também vai figurar como parte. Ela vai se tornar parte ré também.
a outra pessoa, como assistente litisconsorcial, entra no processo também. Nesse caso, o que aconteceu? Uma ampliação subjetiva do processo. Aumentou a parte ré. Tem dois réus no processo agora. Isso é um exemplo de um efeito de ampliação subjetiva no processo que se dá através da intervenção de terceiro. Também pode ocorrer a modificação subjetiva do processo. Só que, calma. Eu diria que, inclusive, é errado você dizer que hoje em dia a modificação subjetiva do processo é um efeito do atual entendimento de intervenção de terceiro. E por que eu diria isso? Quando a gente fala de modificação subjetiva do processo, a gente está falando de substituir uma das partes no processo. Geralmente a parte ré. Geralmente a parte ré. Entrou, por exemplo, não sabia quem que deveria me indenizar ali, eu vou entrar com um processo contra determinada pessoa. Porque às vezes não é aquela pessoa que tinha obrigação de indenizar, ela não tem um vínculo com você, não é ela. Então, o que ela pode fazer? Antes, no antigo Código de Processo Civil, a gente tinha modalidade de oposição, também de uma intervenção de terceiro é uma modalidade, você fazer uma oposição e também você fazer a nomeação à autoria. Por exemplo, eu sou dono de um terreno do vizinho, está começando a invadir o meu, eu entro com uma ação. Isso é um absurdo, não pode. Eu esqueço o nome da ação, mas de qualquer forma eu tenho uma ação que você entra para delimitar ali a parte do terreno, ele não pode invadir o meu terreno. Só que eu entrei com uma ação contra o caseiro, porque eu via sempre o caseiro ali. E a ação foi contra ele. Eu sei o nome do caseiro, sei tudo. A ação foi contra ele. Só que o caseiro, ele é o caseiro, ele não é o dono do terreno, então ele não pode responder dessa forma. E antigamente o que ele fazia? Ele fazia uma nomeação à autoria, que era uma intervenção de terceiro. Ele falava assim, não sou eu que devo figurar no polo passivo, não sou eu que devo ficar na qualidade de réu. Então eu vou trazer quem verdadeiramente deve se colocar nessa posição. Só que foi extinta a nomeação à autoria. A oposição, por exemplo, eu tô no carro, tô no trânsito, tô no carro, alguém bate na minha traseira e eu bato no carro da frente. Quem causou o acidente foi quem bateu na minha traseira, só que o cara da frente entra com uma ação contra eu. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oposição, eu vou fazer, não, olha só, quem causou o acidente foi fulano de tal. E quando eu faço isso, justamente, eu estou fazendo uma oposição dessa forma. Mas também foi extinto essa modalidade de intervenção de terceiro. Isso significa que essa atitude foi abolida do direito civil, do direito processual civil? Não. Isso significa que isso não é mais intervenção de terceiro. Existe isso. Isso é uma preliminar que você pode arguir hoje em dia. Que preliminar é essa? É uma preliminar de ilegitimidade passiva. Você diz que você não deve figurar no polo passivo da demanda. Como eu disse, é uma preliminar de ilegitimidade passiva. Então, por exemplo, acontece muito. Entes públicos, por exemplo, entra com uma ação contra o município. O procurador do município vai, na hora de apresentar a contestação do município, ele vai lá em preliminar e fala assim, não, determinada ação deveria ter sido direcionada ao Estado do Rio de Janeiro, ou à União, não ao município. Isso é uma ilegitimidade passiva. Então, se for acolhida, a gente vai substituir a parte ré, só que isso não é mais intervenção de terceiro. Isso pode ser arguído a qualquer momento do processo. Então, como eu disse, esses são os efeitos também da intervenção de terceiro. Agora vamos falar um pouco sobre as espécies de intervenção de terceiro. Um comentário também que eu anoto umas coisinhas bem enxutas aqui para dar só para ter certeza que não estou esquecendo nada. Um comentário importante que cai em prova, cai em concurso, cai na OAB, cai em tudo que envolve processo civil. Não cabe intervenção de terceiro nos juizados especiais. Juizado especial civil, não cabe de forma alguma intervenção de terceiro. Essa é a regra geral. Porque regra geral, toda regra tem uma exceção. Então, cabe um tipo de intervenção de terceiro por previsão legal, porque a própria Lei 9.099, ela diz que é cabível uma modalidade de intervenção de terceiro, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Fora isso, não cabe amigos curos, chamamento ao processo, não cabe denunciação da lei, não cabe nada. Se for se utilizar de qualquer uma dessas modalidades, dessas espécies de intervenção de terceiro, que ela se dê no procedimento comum.
e não nos juizados especiais. Então, quais são as espécies de intervenção de terceiro? A primeira espécie é assistência. E essa assistência é quando a gente tem uma modalidade de intervenção voluntária. O terceiro ele quer participar do processo. Esse terceiro que ele quer participar do processo, ele entra como parte, sendo uma assistência litisconsocial, que é igual eu já expliquei antes, você entra como uma parte no processo, então você vai ter um vínculo direto com o objeto da lide. Você, por exemplo, é um dos devedores de determinado contrato de compra e venda, que está sendo ali o objeto do litígio, você é um dos devedores, ou você é um dos credores, você tem uma relação direta com o processo. Então você entra na qualidade de litisconsórcio, de assistente litisconsorcial. Você vai ser parte igual. Ou você entra como assistente simples. O assistente simples, uma observação forte, ele não é parte no processo. Ele é apenas, como é que pode dizer assim? Ele é uma parte substituta. Ele é uma parte acessória. Ele vem para assistir uma das partes, porque ele tem interesse que uma delas vença. Um exemplo da sublocação que eu falei. Eu, por exemplo, eu subloco a garagem do fulano de tal. Fulano de tal está com um processo ali, com todo o imóvel, incluindo a garagem, com o locador ali do imóvel. Então, tá no meio desse processo. Eu quero que o fulano de tal ele vença porque eu quero manter a minha garagem alugada. Eu entro como assistente simples. Eu não sou parte. Eu não sou parte. Eu tenho que me submeter ao que as partes decidirem. Ah, mas eu sou assistente simples de fulano. Se fulano quiser fazer algo no processo que eu não concordar, se ele quiser trazer uma testemunha que eu não acho ok, que eu não gosto, se ele quiser requerer alguma diligência que eu não concorde, não cabe a mim opor, porque eu não sou parte principal no processo, e sim ele. Ele é parte principal no processo. A mim só cabe me submeter ao que ele quer. As únicas condições que esse assistente simples ele tem realmente um poder mais marcante no processo, porque o assistente simples ele pode sim, de fato, se manifestar no processo, pode sim, ele não é completamente inerte no processo, só que ele tem que fazer tudo, ou melhor, ele não pode fazer nada ao contrário do que a parte assistida por ele queira. Ele não pode. Por exemplo, se a parte quiser renunciar à demanda, ele vai ter que acatar. Ele vai ter que simplesmente aceitar que a parte quis renunciar. Se a parte ré, por exemplo, quis reconhecer que a parte autora tem razão, não cabe a ele. Ele não vai poder fazer nada. Ele vai ter que também, ele está preso também a isso. E uma observação também importante que cai muito em prova em relação ao assistente simples, a assistência de uma forma geral, é que a assistência, o assistente, quando ele entra no processo, ele sempre vai pegar o processo ao passo que ele se encontra. Se o assistente entrou no processo já na fase saneadora, ele vai pegar a partir da fase saneadora, a partir da produção de provas ali. Ele não vai poder, ele não vai voltar, ele não vai falar sobre contestação, ele não vai querer emendar a petição inicial, não cabe isso. Ele vai pegar o processo a partir do momento que ele se encontra. Essa é a regra geral. Um detalhe importante do assistente simples: quando a parte principal assistida por ele for revel ou for omissa, revel é quando ela perde um prazo, por exemplo, teve um prazo para se manifestar a respeito de uma perícia, dá 15 dias para ela se manifestar, e ela não se manifesta nesse prazo, então ela está sendo revel ali, ela não está se manifestando. Pode sim o assistente ele se manifestar em nome da parte. Porque justamente ele tem essa vontade que a parte vença. Então ele também não vai ficar simplesmente assistindo enquanto a parte perde um prazo. Então ele pode se manifestar quando a parte for omissa ou quando a parte for revel. E outra coisa também é que ele pode apresentar recurso. Então, olha só, eu perdi o processo. A parte que assistida não apresentou recurso, não apresentou apelação, ela tá ok com a decisão do juiz, mesmo perdendo o processo. Eu posso apresentar a apelação. Na qualidade de assistente simples, eu posso apresentar a apelação no processo, posso levar o processo para os tribunais para decidir. Quando que eu não vou poder? Apenas quando a parte expressamente dizer que não quer
não quer recorrer, não quer apresentar apelação, não quer apresentar recurso de forma alguma. Quando a parte expressamente dizer que não quer, eu também não vou poder. Então, mas a regra é que ela não falando nada, eu posso também apresentar, na qualidade de assistente, apelação, recurso contra a decisão, contra a sentença que não me agradar, que não for favorável ao meu vínculo no processo, ao que me levou ao processo. Essa é assistência. Falar agora rapidinho sobre denunciação da lide. A denunciação da lide, a ideia principal para você sempre lembrar de denunciação da lide é que você tem que pensar que a denunciação da lide ela depende de uma ação de regresso que vai ser uma ação eventual no processo. Como assim? Imagina que sempre que você entrar com um processo contra alguém, se essa pessoa perde o processo e ela puder entrar com um processo contra uma outra pessoa porque ela perdeu o processo, para ela ser ressarcida, qualquer coisa, a gente está falando de uma denunciação da lide. E o exemplo mais usado e o que na prática mais ocorre, eu digo na prática porque, por exemplo, eu faço estágio no Ministério Público lá do lado do fórum. E eu faço na área civil. Cai muito processo para mim que tem denunciação da lei de indenização, acidente de carro. Cai muito processo assim que tem denunciação e é sempre a mesma coisa, denunciação contra a seguradora. Denunciação contra a seguradora. Por quê? Porque se eu perco o processo, o que eu faria? Se eu não tivesse denunciado, o que eu faria? Eu perdi o processo. Só que eu tenho seguro do meu carro pago, tá tudo pago, tá tudo certinho. Quem tem que indenizar, quem tem que pagar dano de terceiro é a seguradora. Perdi o processo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com pedido para a seguradora me devolver o valor, me tornar o valor. Só que, para eu economizar no processo, para eu evitar ter mais de um processo, eu já faço tudo no mesmo processo. Eu já deixo ali uma ação eventual inserida no processo. Por que eventual? Porque só vai ser avaliada a minha relação com a seguradora se eu perder. Se eu perder, a seguradora só vai ter que me devolver o valor pago se eu perder. Então, eu causei um acidente. Eu tenho seguro do meu carro pago. Cabe à seguradora pagar o terceiro, só que o terceiro entrou com ação contra mim mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou denunciar a seguradora, porque caso eu perca, na própria ação ali já vai ser determinado que o seguro ele devolva o valor para mim. Ou seja, olha só, não é o seguro que vai pagar o terceiro nesse caso. Eu pago o terceiro, e o seguro que dá o dinheiro que eu paguei o terceiro. Parece meio confuso, mas essa é a ideia. Denunciar a lide é quando a gente tem uma ação de regresso. Ela depende de uma ação de regresso. E para ficar mais rápido, para ficar mais célere, para economizar no quesito processual, a gente faz, então, a denunciação da lide. O que confunde muito, a gente tem também o chamamento ao processo. Chamamento ao processo é uma outra espécie de intervenção de terceiro. Como eu disse, ela confunde muito. Só que a ideia do chamamento ao processo é quando a gente tem um devedor solidário. Um devedor solidário. O que diferencia a denunciação da lide com o chamamento ao processo, que a denunciação da lide, a gente está falando da dependência de uma ação regressiva. A gente está falando da dependência de uma ação regressiva. Melhor exemplo da seguradora. Então, seria uma ação de regresso contra a seguradora. A gente precisa dessa ação regressiva para que caiba uma denunciação da lide. Já que o chamamento ao processo, não. Eu posso entrar com qualquer um dos devedores solidários. O melhor exemplo disso, por exemplo, alugo uma casa. Alugo uma casa, eu coloco 3 fiadores. Não paguei. O proprietário entrou com uma ação, querendo. Entrou com uma ação contra um dos fiadores. Apenas contra um dos fiadores. Ele foi, assim, pô, vou ter que pagar, mas tem mais 2 fiadores. O que ele faz? Ele faz o chamamento ao processo, que também é uma modalidade de intervenção de terceiro coata, forçada, provocada. Porque ele vai falar assim, não, peraí, vou trazer os outros 2 ao processo, porque se de fato eu ter que pagar, eu quero que seja rateado entre nós 3, porque eu só pago 1/3 daquilo, para não ficar o rombo todo contra a minha pessoa. Isso não é cabível, se tem 3 fiadores. Então essa é a ideia do chamamento ao processo. Eu poderia entrar contra qualquer um ali, só que eu escolhi um e ele chama os outros, chama os devedores solidários.
Eu posso também o fiador chamar o afiançado, por exemplo, porque o fiador, de fato, ele tem responsabilidades sobre a dívida, mas ele não tem a dívida. Então ele tem responsabilidade sobre a dívida, o fiador foi demandado. Pronto, o fiador vai e chama o afiançado. Porque caso ele tenha que pagar, depois ele vai entrar com uma ação também cobrando afiançado, porque a dívida não é dele, a responsabilidade sobre a dívida é dele. Aí a gente volta lá no, acho que é Direito Civil 1, que a gente lembra que a gente estudou Schuld, Heftung, a responsabilidade e a dívida. O fiador, ele tem a responsabilidade sobre a dívida, mas ele não tem a dívida. Então, esse é o caso do chamamento ao processo. Desconsideração da personalidade jurídica. É muito, muito usado. A desconsideração da personalidade jurídica, ela pode se dar no processo de conhecimento. Vamos lá, gente, só para lembrar um pouquinho, talvez não fique claro, o processo civil, a gente está falando do processo civil. O processo civil, a gente tem a fase de conhecimento, que é quando o juiz vai dizer quem tem o direito. É ali que ele vai dar a sentença. Fase de conhecimento. Parte autora apresenta a petição inicial, parte ré a contestação. Se tiver alguma preliminar, a parte autora vai apresentar réplica e vai, produz prova, o juiz avalia e diz quem tem razão. Esse é o processo de conhecimento. Dito quem tem razão, a gente entra para a fase de execução, para cumprir o que foi determinado na sentença. E na fase de execução que é muito mais usado esse incidente. Qual? A desconsideração da personalidade jurídica. Quando que isso ocorre a desconsideração da personalidade jurídica? Quando, por exemplo, você tem uma empresa e você tenta fraudar os seus credores. Você está devendo um monte de gente, devendo um monte de gente. O que você faz? Você esvazia a conta da empresa, você começa a doar o valor da empresa para outras pessoas, você vende parte da empresa, você faz de tudo só para não ter que pagar quem você está devendo. E o que acontece então? Quando acontece uma desconsideração da personalidade jurídica, porque a gente já entendeu que pessoa jurídica é pessoa para o direito, normalmente, assim como a pessoa física. Então, o que a gente vai fazer? O certo é a pessoa jurídica que deve, é a pessoa jurídica que vai pagar. Eu não vou cobrar o dono dela, o sócio majoritário dela. Não vou cobrar isso, eu vou cobrar ela. Só que se eu reparar que teve alguma tentativa de lesar o credor, eu vou desconsiderar que ela é uma pessoa. Isso que é desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou desconsiderar que ela tem personalidade e eu vou ver algum lastro ali para onde esse dinheiro foi e eu vou entrar no patrimônio dos sócios da empresa, ou no patrimônio pessoal dos sócios da empresa. Então, olha só, por que a intervenção de terceiro? Porque o sócio não era parte no processo. Que seja o sócio majoritário, que seja o sócio administrador, ele não era parte no processo. Quem era parte no processo é a pessoa jurídica. Quem era parte no processo é a empresa. Só que eu desconsiderei a personalidade jurídica para entrar no patrimônio do sócio, justamente por comprovação de que eles estão tentando lesar o credor. Essa é a ideia da desconsideração da personalidade jurídica, e lembrando e reforçando que é a única espécie de intervenção de terceiro que é cabível no juizado especial. Tem mais detalhes em todas as espécies de intervenção de terceiro que eu estou falando, só que eu estou tentando pelo menos dar um parecer geral para ver se a monitoria realmente acaba contribuindo bem com vocês. Amicus curiae, para finalizar, o amicus curiae, ele é o amigo da corte, né? Isso que significa amicus curiae, o amigo da corte. Quando a gente fala do amicus curiae, a intervenção do amicus curiae, ela pode ser coata, o juiz de ofício chama um especialista, ou ele por si só, ele apresenta um pedido para intervir como amicus curiae, como amigo da corte. O que é um amigo da corte? O amigo da corte, ele é um especialista, ele é um técnico, ele vai dar uma visão melhor sobre determinado tema. E, por exemplo, porque o juiz, ele não conhece de tudo, ninguém conhece de tudo. E às vezes, tá balançando muito, né? Tô batendo na mesa aqui e o notebook tá balançando. Às vezes o juiz, ele chama, por exemplo, se você pesquisar, vocês vão ver Lênio Streck, vocês vão ver alguns autores, alguns juristas renomados, na condição de amicus curiae, de amigo da corte. Às vezes, para elucidar melhor determinado tema, eu chamo um especialista de determinado. Eu vou julgar um processo referente a um direito de saúde, a alguma questão médica.
E é uma coisa muito específica. Como que eu vou saber? Eu não sou especialista nisso. Como é que eu vou dizer se isso pode, se isso não pode? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou apresentar a jurisdição a respeito de um tema que eu não conheço, que eu não sou capaz para isso? Então eu chamo um especialista, eu chamo um médico especialista em determinada área para se apresentar como amigo da corte, para justamente elucidar os fatos, para clarear a visão do juiz, para justamente contribuir com o convencimento do juiz. Então é chamado o amigo escuro. O amigo escuro ele pode ser trazido por uma das partes, que cabe o juiz aceitar ou não. Ele pode vir por conta própria. O juiz pode requerer o amigo da corte. Então a ideia é que ele é um técnico, ele é um especialista em determinado tema para elucidar melhor a questão, o objeto da lide. Agatha, eu espero que você tenha conseguido ouvir um pouco aí. Não sei se o som saiu, se não saiu. É a primeira vez que eu dou monitoria pelo Teams. Eu botei para gravar, espero que eu consiga ter gravado, que eu preciso mandar isso para o YouTube agora. Mas se o seu microfone estiver funcionando, se você estiver me ouvindo qualquer coisa, tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode perguntar agora. Foi uma noção superficial, sobretudo para que pelo menos o básico a gente consiga compreender. Por que eu digo básico? É claro que a gente tem uma enxurrada de detalhes sobre todos os temas. A gente, por exemplo, a gente pega um controle de constitucionalidade, a gente pega um bimestre inteiro para estudar controle de constitucionalidade. A gente estuda desde as coisas mais simples do controle de constitucionalidade, como o que é o controle de constitucionalidade concentrado, controle de constitucionalidade difuso, desde as coisas mais peculiares da cláusula de reserva de plenário, umas coisas mais peculiares do controle de constitucionalidade. Pelo menos do básico a gente tem que reter. O básico a gente tem que reter. Então hoje eu busquei falar pelo menos o básico, a noção básica do que é intervenção de terceiro e das espécies. Se tiver alguma dúvida, quiser falar qualquer coisa, então agora vou dar alguns segundos aí para você falar, para saber se tem vontade de falar alguma coisa. Porque eu acho que eu vejo que você abre o microfone, mas se você abre o microfone e está falando, eu não estou ouvindo. Eu não consigo te ouvir. Se quiser, pode escrever pelo chat, porque para mim não está saindo som. Só estou vendo que você está abrindo o microfone mesmo. Qualquer coisa, depois você pode mandar mensagem também no meu celular, qualquer coisa, no WhatsApp. E então eu vou finalizando por aqui. Eu acho que você abriu o microfone, mas eu não consegui ouvir. De qualquer forma, espero que tenha ajudado ao menos um pouquinho a entender essa parte de intervenção de terceiro. Agatha, fica com Deus. O pessoal que for ouvir pelo YouTube depois, um grande abraço. Eu vou tentar finalizar a gravação aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Siga a gente nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário aí, dê o seu joinha e até a